Bom, pessoal, vamos aqui para a última parte da aula. Eu vou falar aqui sobre agora raízes reais, né? Porque a gente já falou aí sobre raízes complexas. Opa, raízes reais agora. E aqui em raízes reais, a gente vai falar sobre um teorema que é o chamado Teorema de Bolzano. Esse teorema aqui, pessoal, ele foi muito importante para o desenvolvimento das calculadoras científicas, tá? Porque esse teorema aqui, vocês vão ver daqui a pouco, que a utilidade dele, né, a grande utilidade dele é a procura de raízes. Então, se você tem uma equação polinomial, esse teorema ele te ajuda a encontrar uma raiz, tá? Como é que funciona? Vamos colocar aqui, ó. Seja p de x igual a zero, uma equação polinomial, tá? De qualquer grau aí. E AB um intervalo, real, tá? Esse teorema de Bolzano, como é que ele funciona? Vamos supor aí que você tem uma equação polinomial de terceiro grau. Aí você vai pegar aí um intervalo de 0 a 10. Quando você usar o teorema de Bolzano, esse teorema vai te dizer se no seu intervalo ali de 0 a 10 existe raiz para esse polinômio, né? Olha só que interessante. Então, se você aplicar o teorema e ele te dizer que de 0 a 10 tem uma raiz, você sabe que a sua raiz está ali dentro daquele intervalo. Então, imagina a utilidade disso no mundo da computação, né? Você coloca uma equação para o seu computador resolver, né? E o computador ele não vai saber resolver de forma analítica igual a gente, né? O que o computador faz? Ele vai começar a testar valores para a sua equação. Então, vamos supor lá que você coloca no seu computador uma equação de terceiro grau. Aí, ele vai aplicar o teorema de Bolzano de 0 a 100, por exemplo. Aí, quando ele aplicar o teorema de Bolzano de 0 a 100, ele vai descobrir que existe uma raiz nesse intervalo. Então, o que ele faz? Ele aplica o teorema de Bolzano para 0 e 50 e de 50 a 100. E aí, quando ele aplica de 0 a 50, ele acha que tem uma raiz entre 0 e 50. E quando ele aplica de 50 a 100, ele descobre que não tem raiz. Então, o que aconteceu? Ele passou de um intervalo de 0 a 100 para um intervalo de 0 a 50. E aí ele começa a fazer isso. Ele vai dividir no seu intervalo, certo? E conforme ele vai dividindo o seu intervalo, ele vai fechando, né, a janela de possibilidades que a sua raiz pode estar, até ele chegar que a sua raiz está entre, por exemplo, 10 e 10,00001, né? E aí você tem uma aproximação muito boa da raiz do seu polinômio. Então, essa que foi o grande avanço que o teorema de Bolzano deu para a computação. Porque o computador ele não vai resolver a sua equação de maneira analítica. Ele vai começar a fazer uma varredura por toda a reta real em busca de uma aproximação da sua raiz. E quando ele chegar perto da sua raiz, perto o suficiente para que a aproximação seja satisfatória para você, para o seu problema, ele para de calcular, tá? Então, por exemplo, você está lá resolvendo um problema de engenharia e você precisa de um número com uma raiz com 5 casas decimais. O computador ele vai começar a fechar o intervalo da sua raiz até achar ela. E por que eu estou falando computador? Porque daria muito trabalho para a gente achar na mão. Porque senão você teria que fazer cálculo por cálculo. Então, para o computador, como ele consegue fazer cálculo rápido, o teorema de Bolzano foi muito útil para procura de raiz, tá?
Mas vamos entender direitinho, então, o que que esse teorema e como é que ele pode ajudar a gente. Bom, esse teorema, pessoal, ele vai se dividir em duas partes, tá? Então, a gente tem aqui a nossa equação polinomial p de x igual a zero, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer para aplicar Bolzano é calcular p de A e p de B, tá? Depois que você calcular p de A e p de B, você vai analisar os sinais. Então, primeiro, se p de A e p de B possuem o mesmo sinal, então existe um número par de raízes reais em AB. Então, você tem seu intervalo. Você vai calcular o polinômio em A e o polinômio em B. E vai comparar os sinais deles, né? Então, vamos supor que o P de A e o P de B deem positivo. Então, você vai ter um número par de raízes reais dentro desse intervalo. E se os dois derem negativo? Significa que você tem um número par de raízes reais no seu intervalo. Certo? Meio confuso, né? Esse teorema. Mas ele fica muito fácil de entender se a gente faz a interpretação geométrica dele. Então, toda função polinomial, pessoal, pelo fato de ser função, você consegue construir um gráfico, né? Então, você vai ter uma curva, né? Uma curva aqui que vai ser a curva da sua função. E as raízes, né, vão ser os x's que fazem com que essa curva cruze o eixo x. Então, ó, vamos entender isso aqui. Vamos pegar dois valores aqui reais, né? A e B. Então, eu vou ter aqui uma curva. Pode ser qualquer curva maluca aí que vocês quiserem. E eu quero descobrir quantas raízes que existem aqui nesse intervalo de A a B. Aí eu vou lá e vou calcular o P de A. Então, eu quero saber o valor da curva quando ela estiver passando aqui por A. Então, eu vou lá e descubro que o P de A é um valor positivo. Então, P de A é esse ponto aqui. Então, a curva, quando ela tiver XA, ela vai estar passando nesse ponto. E quando ela tiver XB, ela vai estar passando nesse ponto. Então, nesse exemplo que eu estou fazendo graficamente, a curva, o P de A e o P de B tem mesmo sinal. Então, a minha curva pode ser algo desse tipo. E reparem que ela não tem obrigação nenhuma de cruzar o eixo X. Se ela não tem obrigação nenhuma de cruzar o eixo X, significa que ela não tem obrigação nenhuma de ter uma raiz aqui dentro. Ou seja, ela pode ter um total de 0 raízes aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, ó, curva laranja. 0 raízes. Agora, vamos supor que a nossa curva polinomial ela seja de outro jeito, ó. Ela vai estar passando aqui no P de A, só que aí ela cruza o eixo do X, né? E esse ponto aqui vai ser uma raiz, porque nesse X aqui, ó, que a gente pode chamar de R1, o valor do nosso polinômio é 0. Então, significa que R1 é raiz. Vamos colocar aqui, ó, curva rosa. Curva rosa tem como raiz R1. Só que a nossa curva, pessoal, ela precisa voltar, né? Porque quando ela chegar em B, ela tem que estar passando aqui por esse ponto. Então, a nossa curva ela tem a obrigação de passar pelo eixo X de novo. E quando acontecer isso, ela vai ter outra raiz. Então, a curva rosa ela tem 2 raízes, né? Começaram a perceber aqui o que está acontecendo? Se você pegar uma terceira curva, que ela desce, sobe e desce de novo. Já deu 3 raízes. Só que ela tem a obrigação de subir de novo, porque ela vai passar pelo ponto B aqui. Então, ela vai ter 1, 2, 3, 4 raízes, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima, porque não cabe mais, ó.
mas a curva verde vai ter R1, R2, R3 e R4. Ó. Opa. R1, R2, R3, R4. 4 raízes. Legal? Então, se o P de A e o P de B têm o mesmo sinal, a curva ou ela não cruza o eixo X, ou ela cruza o eixo X um número par de vezes. Então, nesse intervalo, ou você vai ter 0, ou você vai ter 2, ou você vai ter 3, ou você vai ter 4. Nossa, falei errado. Ou você vai ter 0, ou você vai ter 2, ou você vai ter 4, ou 6, ou 8, ou 10 raízes. Número par. Tá, galera? Por causa disso. Então, quando você bota o teorema de Bolzano graficamente, fica muito mais fácil de entender, tá? Então, esse daqui é o primeiro. Agora, e se o P de A e o P de B possuírem sinais trocados? Então, vamos aqui para a segunda parte do teorema de Bolzano, né? Se P de A e P de B têm sinais trocados, aí o que vocês acham que vai acontecer? A curva, ela vai ser obrigada a passar pelo eixo X em algum momento. Então, você vai ter um número ímpar de raízes. Então, existe um número ímpar de raízes no intervalo aí de A até B. Vamos fazer o gráfico? Então, você tem esse gráfico aqui. Vamos pegar aqui o intervalo AB. Aí, o nosso P de A vai estar aqui. Né? Então, para o A, a curva está passando nesse ponto. E quando o X for B, a curva vai estar passando nesse ponto aqui. Ou seja, agora elas têm sinais contrários. Não é? O P de A é positivo e o P de B é negativo. Só que poderia ser o contrário também. P de A negativo, P de B positivo. Então, a nossa curva pode ser assim. Então, a curva laranja... Quantas raízes que a curva laranja tem? Uma. Vou colocar aqui R1, que é uma raiz. Aí, a curva rosa, ó, ela pode descer, subir. Só que se ela sobe, em algum momento ela vai ser obrigada a descer de novo, porque em B ela vai ter que estar passando por esse ponto. Então, quantas raízes a curva rosa tem? 3. R1, R2 e R3. Então, eu já sei que a curva rosa, ela é um polinômio de grau maior ou igual a 3. Né? Porque ela já tem 3 raízes. Então, o grau tem que ser maior ou igual a 3. E você também pode ter uma função, ó, que faz isso, sobe e desce de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 raízes, que é a curva verde. R1, R2, R3, R4 e R5. 5 raízes, tá? Tudo isso porque o nosso P de A e o nosso P de B deu sinal trocado, né? Então, olha que interessante esse teorema. Então, é isso que o computador faz. Ele vai selecionando intervalos e vai vendo quantas raízes existem lá. E aí ele vai cercando até começar a chegar numa aproximação para a sua raiz. Beleza? Aí, galera, eu não vou fazer a demonstração, tá? Desse teorema. A demonstração tem aí no livro. Não vou fazer por falta de tempo, eu ainda tenho que passar mais uma coisa, né? Bom, seguinte. Esse aqui, então, é o teorema de Bolzano, e é assim que a gente trabalha com raízes reais, né? É assim que você vai caçar raízes reais em um polinômio, beleza? Aí, galera, tem mais um teorema que eu preciso passar para vocês, que é o teorema das raízes racionais. Eu vou gravar no próximo vídeo, tá? Eu vou gravar no próximo vídeo porque esse teorema, ele só vai cair na AF e na SpaceX, tá? Na EAR ele não cai, tranquilo? Então, se você vai prestar SpaceX e AFA, faz favor de assistir a próxima parte do vídeo também, tá bom? E ITA também, né? No ITA cai também.
Então, o que falta de complexo, pessoal, para a gente fechar a matéria? Eu vou passar esse teorema de raízes racionais, tá? E aí a gente fecha esse capítulo de equações, tá? Aí, os últimos capítulos desse livro do IESE, que são os capítulos 4 e 5, eles trazem algumas coisas já que começam a fugir dos editais, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado para pegar esses capítulos finais. Por exemplo, o capítulo 5, ele trata de derivada de função polinomial. E derivada a gente não precisa saber, tá? Então, o que eu queria combinar com vocês? Falta só um tequinho de complexos para a gente matar essa matéria, tá? Eu vou passar raízes racionais no próximo vídeo. Na aula da semana que vem, da quinta, eu vou gravar um videozinho aí com uns detalhes que faltaram de complexo, tá? E a gente vai fechar complexos e na semana que vem mesmo eu já vou começar com vocês combinatória, tá? Porque, como eu disse, né, essa parte final aqui do livro que o IESE traz já é matéria que não interessa pra gente, de complexo, tá? Porque já começa a ficar demais. Então, na semana que vem, a gente vai começar, se tudo der certo, combinatória, tá? Que vai ser um dos últimos assuntos. Então, a gente vai ver combinatória na quinta, geometria analítica na sexta, né? Amanhã, sexta, eu vou estar trazendo a aula de geometria analítica. E aí, depois que a gente matar combinatória e geometria analítica, que geometria analítica eu acho que em 4 semanas a gente consegue terminar, e combinatória por aí também, aí a gente vai ver estatística e fecha a matéria, tá? Então eu boto aí que eu acho que umas 4, 5 semanas a gente já consegue fechar toda a matéria, tá? Então, na metade de agosto aí, provavelmente a gente vai estar encerrando o curso e começando a revisão, tá? E aí no período da revisão a gente vai fazer bastante exercício. Bom, pessoal, vamos para a próxima parte do vídeo então aí, né? Chega aí comigo, galerinha da AF, da SpaceX e ITA, e bora lá.